Então, agora que a gente já sabe que o corpo humano tem variações muito grandes de características que são influenciadas por diversos fatores, a gente precisa saber como é que a gente faz para medir o corpo humano para poder capturar a informação dessas características. Então, existem alguns elementos importantes. O primeiro deles é a definição do objetivo. Para que será realizado esse levantamento antropométrico? Por exemplo, se eu for desenvolver um produto para o público em geral, eu vou ter que fazer o levantamento antropométrico com muitas pessoas relacionadas àquele produto. Então, por exemplo, o produto é uma cadeira, eu vou ter que fazer o levantamento antropométrico de partes do corpo específicas, o tamanho das pernas, a distância do quadril até o joelho, a parte de trás do joelho até os pés, para definir o tamanho da minha cadeira. Então, esse objetivo eu preciso ter em mente, eu preciso saber para que vai ser a medida, para poder saber o que medir, certo? Então, a primeira coisa importante é a definição do objetivo. A segunda coisa importante é a definição das medidas. Quais medidas são necessárias, com a descrição dos dois pontos entre os quais elas serão tomadas. Então, isso é bem importante para você conseguir fazer a medição em cada um dos indivíduos da mesma maneira, ok? Então, por exemplo, no nosso exemplo aqui da cadeira, eu vou medir a distância da parte de trás do joelho até o pé. Como é que o indivíduo vai estar? Ele vai estar de pé ou ele vai estar sentado para mim fazer essa medição? Porque isso vai determinar como é que a medida vai sair e vai determinar se eu vou conseguir fazer a mesma medida com todas as pessoas. Por exemplo, se ele estiver sentado, todas as pessoas que eu medir têm que estar sentadas na mesma cadeira. Ou então, não, ele não vai estar sentado, ele vai estar de pé, porém com o joelho flexionado, apoiado em cima de um banco, de algum objeto, formando 90 graus no joelho. Então, essa descrição de como a pessoa tem que estar para fazer a medida, além da definição dos dois pontos de medição, do início e do final, são bastante importantes para que você faça a medição antropométrica corretamente. O terceiro fator importante para a realização de medidas antropométricas é a escolha do método que você vai utilizar. O primeiro método é o método direto. Nesse caso, as medidas são tomadas diretamente no corpo do indivíduo, usando trenas, réguas, paquímetros e outros instrumentos. Uma outra forma é usando o método indireto. Daí, o que eu faço? Eu tiro fotos do corpo ou de partes do corpo de um indivíduo com o fundo de uma malha quadriculada. E daí a medição é feita pela associação da imagem do corpo com o fundo, né? Ou então, eu faço desenho do corpo sobre uma tela quadriculada, tá? Então, eu posso utilizar o método direto ou o método indireto. E eu tenho que definir também qual vai ser o método de extração, de recolha das medidas. O quarto item é a seleção da amostra. Então, a amostra, as pessoas que eu vou medir, deve ser representativa do universo de usuários. Se eu fosse fazer um trabalho de mobiliário para idosos, eu teria que medir pessoas idosas. E a quantidade de pessoas que eu vou medir tem regras estatísticas que determinam qual é a quantidade mínima de pessoas para que seja representativa daquele universo que eu pretendo trabalhar, ok? E o último item importante para a realização de medidas antropométricas é que você tem que ter alguns cuidados na hora de realmente fazer a medida. Então, você tem que ter um roteiro de trabalho e uma padronização de procedimentos. É importante nesse momento que a medição seja feita por duas pessoas, para que uma pessoa possa efetivamente realizar a medição e a outra pessoa possa fazer a anotação. Isso acaba ficando mais correto, mais fácil e também há menos chance de erro no resultado.
Eu vou listar para vocês agora esses critérios que são importantes para a realização de medidas antropométricas, ok? Realização de medidas antropométricas. 1. Definição do objetivo do levantamento antropométrico. 2. Definição das medidas e dos 2 pontos entre os quais elas serão tomadas. 3. Escolha do método direto ou indireto. 4. Seleção da amostra representativa dos usuários. 5. Cuidados, roteiro e padronização. Bom, agora que a gente já viu como a gente vai fazer as medidas, a gente precisa saber também que existem uma classificação, uma distinção entre os campos de estudo da antropometria. A primeira delas é a antropometria estática. Ela trata das medidas do corpo parado ou com poucos movimentos. E ela se aplica em produtos que requeram pouca mobilidade. Vamos ver um exemplo. A aplicação da antropometria estática se dá em móveis como cadeiras e poltronas. A outra é a antropometria dinâmica. Ela trata das medidas do alcance dos movimentos e ela se aplica em produtos que requeram alcance. Vamos ver outro exemplo. A aplicação da antropometria dinâmica se dá em móveis planejados, como cozinhas. Por fim, temos a antropometria funcional, que trata das medidas necessárias para a execução de tarefas específicas. Ela é aplicada em produtos ou em postos de trabalho mais específicos, que requeram algum tipo de movimentação específica. Vamos ver um exemplo. Uma aplicação para a antropometria funcional são as estações para a prática da musculação. A utilização dos dados antropométricos não ocorre de maneira aleatória ou com critérios do próprio ergonomista ou da própria pessoa que está fazendo o levantamento. São definidos pela literatura alguns princípios para a aplicação dos dados antropométricos. São esses princípios que a gente vai ver agora. Princípios para a aplicação de dados antropométricos. Primeiro princípio: projetos para a média da população. De acordo com esse princípio, os produtos são dimensionados para a média da população. Esse princípio é aplicado principalmente em produtos de uso coletivo, que devem servir a diversos usuários, como bancos de praça e assentos de ônibus. Segundo princípio: projetos dimensionados para um dos extremos da população. De acordo com este princípio, emprega-se um dos extremos, o superior ou maiores, ou ainda o inferior ou menores. Existem certas circunstâncias em que os projetos feitos para as pessoas médias não seriam satisfatórios e é necessário identificar a variável limitante. Por exemplo, uma porta de emergência deve ser projetada de acordo com a altura das pessoas mais altas. Por outro lado, o painel de controle de um elevador deve ser posicionado considerando o alcance das pessoas mais baixas. Terceiro princípio: projetos dimensionados para faixas da população. Nesse princípio, são contemplados os produtos fabricados em diversos tamanhos, como roupas e calçados. Quarto princípio: projetos que apresentam dimensões reguláveis. Alguns produtos podem ter certas dimensões reguláveis para se adaptar aos usuários individuais. Essas regulagens geralmente não abrangem o produto como um todo, mas apenas algumas variáveis consideradas críticas para o desempenho, como acontece com as regulagens de distância do volante nos assentos automotivos e regulagens de altura em cadeiras de escritório. Quinto princípio: projetos adaptados ao indivíduo. Existem casos raros em que os produtos são projetados especificamente para um indivíduo. São os casos de aparelhos ortopédicos e roupas feitas sob medida. A aplicação dos princípios no uso de dados antropométricos deve-se ao custo de produção, que tende a ser maior a partir do terceiro princípio. Além dos princípios para a aplicação dos dados antropométricos, você tem que considerar também que algumas aplicações requerem a utilização de medidas máximas e mínimas das pessoas no mesmo produto.
Então, quando a gente faz o levantamento antropométrico de um grupo de pessoas, a gente utiliza a estatística para fazer análise dos dados. Na estatística, a gente pode calcular a média, mas a gente pode calcular também percentis. Então, por exemplo, os 5% mais baixos ou menores têm entre eles uma determinada média de medida. E no final da tabela, os 5% mais alto ou maiores têm entre eles também uma média de medidas. Então, você tem a média geral, você tem a média dos 5% menores e dos 5% maiores. Esses extremos também podem ser utilizados para a definição de algumas medidas em produtos. E existem produtos ou postos de trabalho que requerem a combinação de medidas máximas, né, dos 5% maiores, e de medidas mínimas, que seriam os 5% menores da população no mesmo produto. Então, vamos ver um exemplo desse tipo de situação. Exemplo de aplicação de medidas máximas e mínimas. Esse posto de trabalho é para um grupo de costureiras e, se a gente observar, a altura da mesa precisa ser dimensionada pela medida máxima para que as pernas das pessoas mais altas possam ser encaixadas embaixo e as pessoas mais baixas, nesse caso, poderiam usar um apoio para os pés. Já o suporte para os fios precisa ser dimensionado de acordo com as pessoas mais baixas, precisa das dimensões mínimas, porque se as pessoas mais baixas alcançarem, as pessoas mais altas também alcançarão. Agora que você já viu um pouco sobre antropometria, eu te pergunto, para desenvolver qualquer produto, sempre é necessário realizar a medição dos usuários? Não. É possível e recomendável o uso de tabelas antropométricas disponíveis na literatura. Existem muitas tabelas prontas que a gente pode utilizar. Algumas delas estão disponíveis no livro que eu coloquei aqui no início na abertura da nossa sala virtual, que é o livro do Júlio Spaniero, chama Dimensionamento Humano para Espaços Interiores. Esse livro é muito bacana, ele tem dimensões de partes do corpo humano, de vários percentis da população, masculina e feminina, em várias idades. Tá? E, além disso, ele sugere medidas para várias situações do dia a dia, tanto de postos de trabalho, como da parte residencial. Então, esse livro, ele está lá no início na bibliografia, justamente porque a gente vai utilizar ele para várias situações durante a disciplina, ok? Ele é bem importante. Uma outra coisa que vocês podem estar se perguntando é qual é a precisão desse tipo de medição que se faz? Quando você faz a medição com instrumentos manuais, como trenas, réguas, paquímetros, claro que a tua precisão não é de 100%. É a mesma diferença entre desenhar com régua, esquadro e desenhar utilizando um AutoCAD. O nível de precisão é muito diferente, né? Da mesma forma, a gente tem equipamentos que permitem medições mais precisas do corpo humano, que são os scanners 3D. O nosso departamento agora, recentemente, fez aquisição de 2 scanners 3D e, no futuro, a gente vai ter esse equipamento disponível para a gente trabalhar. Então, vamos resumir para a gente poder finalizar a aula? O primeiro aspecto importante que a gente tem que lembrar é que a gente precisa definir os objetivos e o protocolo de coleta de dados desses dados antropométricos. Isso é bem importante. A segunda coisa que a gente precisa lembrar é que tabelas antropométricas e produtos estrangeiros nem sempre se adaptam aos brasileiros, porque existe aquela diferença de etnias que a gente viu lá no começo da aula. Infelizmente, a maioria das tabelas que estão disponíveis na literatura são estrangeiras. A gente não tem uma bibliografia com tabelas antropométricas brasileiras.
É importantíssimo considerar os princípios para o uso dos dados antropométricos, para você economizar recursos, para você direcionar melhor o trabalho. E um outro aspecto importante é que os projetos devem atender a pelo menos 90% dos usuários. Abaixo disso, pode ser economicamente inviável você desenvolver qualquer projeto. Ok? Bom, pessoal, com isso a gente encerra a aula de hoje. A bibliografia que a gente utilizou foi o livro do professor Itiro Ida, Ergonomia, Projeto e Produção. Eu espero que vocês tenham gostado, porque vocês vão fazer um trabalho a respeito desse assunto, ok? Até a próxima. Tchau!